Eu sou Marco Antônio, advogado, professor de Direito e criei esse canal para você, aluno de Direito com dificuldade na disciplina de processo civil. O objetivo é provar que o processo civil é fácil. O tema de hoje é Teoria Geral dos Recursos. Algumas pessoas me procuraram dizendo que estão com dificuldade na compreensão da disciplina Recursos Civis no curso de Direito. E recursos é muito tranquilo, é muito fácil de aprender. Eu quero trabalhar com vocês hoje sobre a teoria geral dos recursos, porque de nada adiantaria eu desenvolver alguma ideia a respeito dos recursos específicos sem tratar da teoria geral antes. No curso de Direito, quando eu estou ministrando essa matéria de forma presencial, teoria geral dos recursos, ela geralmente demora de 2 a 3 aulas só para eu abordar todos os aspectos da teoria. E hoje eu vou tentar, em 10, 15 minutos, trabalhar os aspectos principais da teoria geral dos recursos. Tá? Então vamos lá. Toda vez que eu entro com uma ação, lá, petição inicial, até o momento que o juiz vai definir o processo, sentença, várias decisões são dadas ao longo do processo. Várias decisões. Algumas dessas decisões podem trazer prejuízo ao cliente, pode trazer dano ao meu cliente. Toda vez que a decisão tiver o potencial danoso, cabe uma coisa chamada recurso. Então, nós utilizamos o recurso como um remédio jurídico. Assim como você, quando fica doente, que utiliza um remédio para tratar uma doença, para tratar um mal, aqui nós utilizamos o recurso como um remédio, só que é um remédio jurídico para tratar um mal. Que mal? A decisão dada pelo juiz, cujo teor eu não concordo. Então, primeiro ponto, recurso é um remédio jurídico processual. Esse remédio jurídico ele é voluntário. Ninguém é obrigado a recorrer. Recorre se quiser. Então ninguém é obrigado a recorrer, ele é voluntário. Ele também é idôneo. Por quê? Porque tem previsão no nosso ordenamento jurídico. Tem previsão no nosso ordenamento jurídico. Eu não posso criar um recurso. Eu só posso trabalhar com os recursos que já estão previstos em lei. Então ele é um remédio jurídico, voluntário, idôneo. E não é numa formação de um novo processo, pessoal. É no mesmo processo. Ah, mas eu vi um caso que mudou o número. Não, isso é só uma numeração para facilitar a interpretação pelo próprio tribunal, mas é o mesmo processo. Não mudou absolutamente nada. É só uma forma de organização dos recursos. Não mudou absolutamente nada. E o que eu quero com o recurso? Bom, tem algumas possibilidades. São 4. Primeira finalidade, eu utilizo o recurso para aclarar uma decisão judicial. Exemplo, vamos imaginar que eu movi uma ação contra 2 réus. E o juiz julgou a ação procedente. E lá, isto posto, diante de todo exposto, julgo a presente ação integralmente procedente e condeno os réus ao pagamento de R$ 10.000 a título de dano moral. Condeno ainda em sucumbência na ordem de 10%. Tá? Bom, quando o juiz condenou lá os réus ao pagamento de R$ 10.000, ele não foi claro. Porque eu não sei se esses R$ 10.000 são 5 para cada um, se 10 mil para cada um, se a responsabilidade é solidária, eles respondem igualmente, né, na responsabilidade solidária, ou se é subsidiária. Se o primeiro não pagar, o segundo paga. Não ficou muito claro, nada disso para mim. Isso pode trazer muitos problemas na fase de cumprimento de sentença. Então, é muito interessante utilizar um recurso para aclarar aquela decisão, para afastar a ambiguidade, porque se pode ser interpretado de mais de uma forma, eu preciso afastar a ambiguidade. Então, como vimos, a primeira possibilidade é para aclarar. A outra possibilidade que nós temos é para integrar. Às vezes o juiz deu a sua decisão e deixou de se pronunciar sobre algo importante, pelo menos no meu entendimento, no entendimento de você, operador de direito, algo importante. Eu quero que o juiz, ainda que mantenha a decisão dele, que ele integre a sua decisão. Fazendo constar, exemplo, eu produzi uma prova documental, uma prova pericial, uma prova testemunhal que está de acordo com a minha tese utilizada na defesa. É um exemplo, uma tese utilizada na defesa. E o juiz julgou a ação procedente e não falou uma linha sobre a minha tese. E eu entendo que ele deveria se pronunciar. Então eu utilizo do recurso e falo assim, mas e quanto à prova produzida? Não houve um pronunciamento expresso. Eu tenho o direito subjetivo de ter uma informação a respeito de qual é a interpretação dele a respeito da minha prova. Então, na segunda hipótese, nós podemos utilizar o recurso para integrar. Outra possibilidade que nós temos, a terceira, é para reformar. Aqui o juiz deu uma decisão e eu não concordo com a decisão.
Ele interpretou a lei de um jeito, eu interpreto a lei de outro jeito, muito comum. A interpretação dada à lei. Então vamos imaginar uma situação em que eu peço danos morais numa ação. Danos morais. E o juiz ele diz que a ação é improcedente porque ele entende que é um problema da vida comezinha, que um problema do cotidiano, um mero descumprimento contratual, que não gerou abalo à imagem, que a pessoa está supervalorizando aquele dano. E eu não concordo com ele, porque o próprio ordenamento jurídico me dá base para solicitar a indenização. Então o que eu faço? Eu utilizo um recurso para reformar aquela decisão, ou seja, para interpretar a norma da forma favorável aos meus interesses, aos interesses do meu cliente. E por último, na quarta situação que nós temos, nós podemos utilizar o recurso para anular a decisão. Aqui eu não estou falando de interpretar. Aqui eu estou dizendo que o juiz ele deu uma decisão e ele violou a lei. Ele não interpretou errado, ele violou a lei. Exemplo, eu entro com um pedido, de acordo com a nossa última videoaula, eu faço um pedido de tutela provisória em caráter liminar, solicitando o reajuste da parcela do financiamento ou de um contrato de aluguel, baseado na teoria da imprevisão, a questão da Covid-19, e aí eu peço para que ele reduza o valor da minha parcela, ou até suspenda o valor da parcela. E o juiz põe assim: indefiro, pois presentes os requisitos autorizadores. Ele pode fazer isso? Não. Ele pode indeferir, é claro. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Aí ele indefere e fundamenta, porque é dever do juiz fundamentar as suas decisões. No momento em que ele deixou de fundamentar, ele acabou por violar a norma jurídica. Então eu utilizo o recurso para anular, para cassar aquela decisão judicial. Tudo bem? Os recursos, eles podem ser feitos para o mesmo julgador. Nós chamamos de não devolutivo. Por que não devolutivo? Porque é o próprio julgador que fará a análise do recurso. Quando isso acontece? Acontece quando eu buscar o aclaramento da matéria ou a integração. O recurso, propriamente dito, será o embargo de declaração. Então é o próprio juiz que fará a análise daquela matéria. O recurso pode ter uma característica de devolutividade. O que é a característica da devolutividade? Quem analisa o meu recurso é uma instância acima. É uma instância acima que fará a análise do meu recurso. Então, aquela matéria é devolvida, aquela matéria tratada na decisão, objeto do meu recurso, ela é devolvida para uma reanálise de uma outra instância. Então, é o devolutivo. E nós temos ainda os recursos que têm natureza mista. O que é a natureza mista? Permite que tanto quanto o prolator da decisão, quanto o tribunal se pronuncie. Porque se o prolator da decisão não modificar a decisão dele, o tribunal irá fazer a análise. Exemplo disso, diz o Código de Processo Civil que o juiz pode julgar liminarmente improcedente ou preliminarmente improcedente uma ação. Lá no 331, 332 do próprio Código de Processo Civil, ele pode julgar sumariamente uma ação. Observem que nesse momento o juiz, eu acabei de distribuir minha petição inicial e o juiz não se convenceu pelos requisitos autorizadores daquela petição inicial e já julga improcedente a minha ação. Cabe um recurso, né, dessa decisão judicial. Se eu entendo que minha peça está em termos, cabe um recurso. E esse recurso possibilitará que o juiz se pronuncie a respeito do meu próprio recurso, falando, eu me retrato. Então, quando o juiz tem a possibilidade de se retratar a respeito da decisão, modificando a sua própria decisão, esse recurso é tido como natureza mista, porque ele pode se retratar. E se ele não se retratar, não tem problema, eu já não fiz o recurso será julgado pelo órgão responsável. Tá? Então o recurso pode ser não devolutivo, o próprio julgador julga, analisa o recurso, ele pode ser devolutivo, uma instância superior fará a análise, e pode ser misto, permite que tanto um quanto o outro façam a análise. Né? Se o juiz não se retratar, o tribunal irá fazer a análise do meu recurso. Outra característica importante que nós falamos em teoria geral dos recursos é da impossibilidade da reformatio impejus. Se eu faço um recurso, na pior das hipóteses, eu estarei com a mesma situação que eu estava antes. Ele pode piorar. Vamos supor, eu recebi uma condenação para pagar R$7.000. Aí eu fiz um recurso falando que não tem cabimento R$7.000. O tribunal não pode majorar os R$7.000 para R$10.000.
Mas um ponto importante para trabalhar com vocês. Se eu sou sucumbente no meu recurso, o próprio Código de Processo Civil estabelece que o tribunal deverá valorizar o trabalho do advogado da outra parte, majorando os honorários. Mas a condenação a respeito da matéria tratada no processo não são os honorários. A matéria tratada no processo é a existência do dano, de fazer, de não fazer. Nesse aspecto, não há como ter a reformatio impejus. Tá? Outra característica importante que nós falamos do recurso é da substitutividade da decisão recorrida. O que quer dizer isso? Se o tribunal ele reformar a decisão dada pelo juiz, ou nem só o tribunal, se for um recurso de natureza não devolutível, o próprio juiz ele alterar o seu pronunciamento, o que vai acontecer? Passa a valer a nova decisão, não a decisão anterior. Outro ponto importante também é de deixar claro o que é, quais são os atos sujeitos a recurso. Lá no artigo 203, é isso mesmo, 203 do Código de Processo Civil, nós temos os atos praticados pelo juiz. Foi disso que os recursos são remédios jurídicos que eu utilizo. Esse remédio jurídico ele não cabe em qualquer situação, eu preciso ter um pouco de cautela. Então vamos lá. Os atos praticados pelo juiz são 3. Despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Despachos não cabe recurso, porque despacho é o próprio impulso oficial do processo. Não tem o condão de ferir uma parte ou ferir outra. Exemplo, o juiz ele designa a data da audiência de conciliação. O juiz, quando eu junto um documento, dá ciência para outra parte sobre o documento que eu juntei. Quando eu me pronuncio sobre alguma coisa, o juiz abre vistas para outra parte, para que ela se pronuncie, para que depois ele decida. Observe que o juiz não decidiu nada, ele só está dando um impulso no processo. O processo não pode ficar parado. A jurisdição é inerte, mas o resto ele desenvolve por impulso oficial. Então, do despacho não cabe recurso, porque não tem o condão de lesar, não precisa de remédio jurídico. Outro tipo de pronunciamento dado pelo juiz é a chamada decisão interlocutória, que eu peço especial atenção para você. A decisão interlocutória do Código de 73 para o Código de 2015 mudou. Em 73 era decisão interlocutória era a decisão que decidia a respeito dos incidentes processuais. No Código de 2015 ela é mais abrangente. É toda e qualquer decisão que não ponha fim ao processo. Então, muito cuidado. Toda e qualquer decisão que não ponha fim ao processo é tida como decisão interlocutória. Isso é muito comum cair em exame de ordem, em concurso público, essa confusão, porque vai colocar lá para você decisão interlocutória, é a decisão que decide incidentes. Não, ela pode decidir inclusive o mérito. O juiz pode julgar parcialmente o mérito e dar prosseguimento ao processo com relação aos demais pedidos. Outro pronunciamento do juiz que é a sentença, a mais conhecida por vocês. Sentença é aquela que põe fim ao processo, é aquela que o juiz julga, e a sentença ela pode ter natureza terminativa ou definitiva. A terminativa é a de sentença dada pelo juiz que não analisa o mérito. O que é mérito, gente? É o pedido. É o pedido, é o que motivou aquela ação. Ele não analisou aquilo, ele julgou com base em aspectos processuais. Mas a sentença pode ter, sim, análise de mérito. E o que é a análise de mérito? Ele analisou o meu pedido, ele analisou se o mérito, o mérito da minha ação está correto ou incorreto. Em qualquer hipótese da sentença cabe recurso, que é a apelação. Então, esses são os atos praticados pelo juiz. Lembrando, despacho não cabe recurso, decisão interlocutória talvez caiba recurso, eu preciso analisar qual é o tipo de recurso, caiba recurso imediato, talvez não, e as sentenças, que cabe também recurso. Então, são esses os pronunciamentos do juiz. Só era o que tinha para falar para vocês hoje. Peço que vocês, se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, deixem seu comentário para que eu possa desenvolver novas videoaulas. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e fico à disposição aí para continuar agregando conteúdo para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus.